Mais uma vez a gente está vendo no Brasil o início do que pode se chamar do teatro das tesouras. Nos últimos dias o mercado financeiro ficou em caos, o dólar explodiu, as ações caíram e tudo isso começou depois que o Haddad ficou semanas e semanas enrolando para fazer um anúncio de corte de gastos, que o Brasil está precisando de corte de gastos, e não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem isso que ele trouxe no discurso dele. Fica aqui até o final que eu vou explicar para você o porquê está se formando esse teatro das tesouras. O Haddad apareceu na semana passada com um tom um pouco professoral, explicando algumas medidas, algumas coisas que eles vão fazer, e dentro das medidas que deveriam ser como um corte de gastos, né, um freio no gasto do governo, um dos maiores pontos que trouxe mais repercussão foi o corte no imposto de renda de pessoas que ganham até R$5.000, mas com a promessa de que iriam cobrar imposto de pessoas que ganham mais de R$50.000. Mas para o mercado não faz diferença se você está cortando de um lado ou do outro. O que faz diferença é, vai ter dinheiro para pagar as contas? Como qualquer casa, o dinheiro para pagar as contas, ele tem que estar dentro de quanto você ganha, correto? Na sua casa você tem que gastar menos, ou arrumar outro trabalho, ou pegar dinheiro de uma outra conta, algo do tipo. No governo eles vão imprimir mais dinheiro, o que vai gerar mais inflação. Então, o que era para ser um anúncio de corte de gastos foi um anúncio de corte de financiamento do governo. Então, no dia seguinte, eu falo dia seguinte porque quando ele fez esse anúncio, era 7h30, 8h30 da noite, alguma coisa assim, o dólar bateu R$6. No outro dia, o dólar bateu 6,10, né? Então foi uma reação de o mercado querer fugir do Brasil. As pessoas que podiam começaram a tirar dinheiro do Brasil. Quem tinha dinheiro em ações começou a vender. Os fundos de investimento, fundos de previdenciários e tudo mais, que têm muitas ações, foram obrigados a vender para não segurar esse prejuízo grande. Teve fundo que caiu 30%. E aí, do nada, a gente viu o Lira, o presidente da Câmara, vir a público falar que isso não ia passar na Câmara, a não ser que isso tenha um fundamento, a não ser que tenha de onde tirar dinheiro para poder pagar as contas, ou a não ser que tenha algum corte de gastos, ou alguma explicação que fale, tá, a gente não vai cobrar dessa parte da população, mas a gente vai cobrar dessa outra parte, a gente vai fazer isso, aquilo, a gente vai cortar a despesa aqui e assim. Por mais que a gente fale, não, ele vai deixar de cortar, vai deixar de cobrar das pessoas que ganham até R$5.000 e vai cobrar das pessoas que ganham acima de R$50.000. Mas isso não, um gasto não balanceia o outro. O número de pessoas que ganham R$50.000 no Brasil é muito pequeno. Então eles tinham que dar mais do que eles ganham para poder arrecadar a mesma quantidade que arrecada nas pessoas que ganham R$5.000. E aqui eu não estou falando em relação a se é justo ou se é injusto, eu estou falando que isso não fecha a conta. Então isso aqui foi um anúncio do Haddad para a base deles, para agradar a base deles, e aí eu trago para vocês o teatro das tesouras. Logo depois o Lira foi lá e desfalou isso, desfez tudo. Simplesmente falou que isso não ia passar se não tivesse base, e não tem base, não foi explicado os pormenores, como a coisa ia acontecer, a logística de tudo. E pro grupo do Haddad, o grupo do Lula, isso fica interessante porque eles prometeram uma coisa, e isso que eles estavam prometendo que ia ser em 2026, né? Lá na frente. E fizeram promessas, agradaram a base, fizeram um discurso que
demonstra que eles querem ajudar a população mais carente, mas que no fundo é mentirosa, porque não vai acontecer, não tem como acontecer. E aí, em contrapartida, o Lira chega lá e fala, não, isso aqui não vai acontecer, porque não vai passar na Câmara, porque os deputados não vão apoiar, porque não tem fundamento lógico, exatamente igual acontecia antes. Um falava uma coisa, o outro vai lá e desfala. Então, quer dizer, os dois falaram para sua base, o Lula, através do Haddad, falou para sua base, o Lira falou ali pela sua base também, mas quem sofre no meio de tudo isso, no meio de toda essa confusão, é a população. É o afegão médio, que tem que comprar ali o seu combustível, o seu pão, sua alimentação, e fica sofrendo com inflação alta, porque se o governo vai continuar aumentando os gastos, se a população, o mundo não acredita no governo a ponto de deixar dinheiro no Brasil, ele vai tirar dinheiro. Então o dólar sobe. O dólar subindo, combustível fica mais caro, o Brasil é a base de caminhão, logística, tudo que é espalhado para o Brasil é a base de caminhão, todo o preço de tudo vai subir, roupa, alimento, remédio, tudo. E isso é inflação, isso gera inflação. Por má eficiência, ineficiência do governo. E por mais que as pessoas achem que as ações estão longe delas, que não faz parte delas, é assim que as empresas que vendem os produtos de melhor qualidade, que atendem a população, são assim que as empresas se financiam, através de ações, vendendo ações para poder pegar dinheiro e investir no mercado real. Se a pessoa abastece ali num posto de gasolina, essa gasolina foi um petróleo, né, que a empresa precisou se financiar de algum jeito para poder distribuir. Tem ações de mercados, de todo tipo de coisa. E assim é a forma mais barata das empresas se financiarem dessa forma. Então, quando as ações estão sofrendo, as empresas têm menos força, têm menos dinheiro para poder investir. Quanto menos as empresas investem, menos trabalho tem, menos empregos tem, inclusive menos impostos são pagos. Daqui a pouco a gente vai estar no Brasil com um número pequenininho de pessoas pagando imposto gigantesco para tentar financiar e bancar a vida de um monte de gente. Você acha que essas pessoas e essas empresas vão ficar no Brasil? Quando fala que Brasil vai virar Venezuela, é isso, as empresas vão embora. Aí quem que vai financiar, quem que vai produzir no Brasil? O Estado? As estatais, que voltaram a dar prejuízo? O Correio? Imagina se todos os hospitais tivessem serviço igual ao Correio. Se todos os postos de combustível, todas as farmácias, todos os mercados, todas as escolas funcionassem com a mesma eficiência que o Correios funciona no Brasil. E olha que o Correio consegue dar prejuízo sendo a única empresa que faz esse serviço no Brasil. Não tem nenhuma concorrente do Correio no Brasil. Não tem o FedEx, o BS, o SP, sei lá, as empresas que tem no Brasil, nos Estados Unidos. Não tem. E mesmo assim ela consegue fazer um serviço ruim e ainda dá prejuízo. E aí eu trago assim a reflexão para vocês. Vocês acham que quando acontece esse caos na política, a gente pensa que, puta, é briga. Mas será que é briga mesmo? Ou isso é combinado? Será que isso é briga? Ou será que a gente não está vendo de novo o Teatro das Tesouras? Curte esse vídeo aqui e encaminha ele para quem precisa saber do que está acontecendo no Brasil.